Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês o peso da beleza sobre as mulheres e que mulheres feias serão invisíveis e mulheres bonitas não terão um minuto de paz, né? E terá todos os seus problemas ali resolvidos. Bom, pessoal, eu sou mulher e eu já estive dos dois lados da moeda. No começo da minha vida, né? Ali a minha fase adolescente, eu sofri muito mesmo, pessoal. Eu me lembro que a primeira vez que um cara chegou em mim, eu já estava com quase 20 anos. Então, assim, era como se eu não existisse, certo? Era como se eu não existisse. Então, somente depois de 20 anos que os caras me notaram. Bom, nesse período, antes, né, dos 20, eu não gostava de ninguém? Não, pessoal, eu sempre estava gostando de algum garotinho. Mas esses garotinhos nem sequer olhavam pra minha cara. Então, geralmente, era um amor que só eu sabia desse sentimento, né? O cara nunca sonhava que eu tinha sentimento por ele, porque eu literalmente não tinha nem como chegar, né? Eu era muito tímida, nunca que eu ia conseguir chegar num cara naquela época. E o cara também não olhava pra mim, então ficava por isso. Eu gostava do cara, em silêncio, somente eu sabia desse sentimento. E o cara nunca ficava sabendo desse sentimento que eu tinha por ele. E aí, pessoal, tudo isso acontecia porque até meus 20 anos, a minha condição financeira era bem pequena. Nasci em uma família pobre, não tinha trabalho, não tinha trabalho mesmo com 20 anos. A minha cidade é pequena, era muito difícil arrumar um emprego aqui. E aí, pessoal, eu não tinha condições de estar comprando roupas, sapatos, ajeitando o cabelo sempre, passando maquiagem sempre. Então a escola era meu único passeio. Então eu sempre ia para a escola de aparência normal, né? A aparência normal, não tinha luxo, minhas roupas eram simples, meu rosto, isso aqui que vocês estão vendo. Então assim, pessoal, as outras garotas eram 1000 vezes mais atraentes, 1000 vezes mais bonitas do que eu. Até mesmo algumas amigas que eu tinha chamava mais a atenção dos garotos do que eu, porque elas tinham um cabelo bonito, elas iam com maquiagem, enfim. Então, pessoal, é complicado, né? É muito complicado. Eu senti duramente essa invisibilidade da mulher feia. Só que depois dos meus 20 anos, a minha condição financeira melhorou um pouco, né? A minha família, no caso, né? As finanças da minha família melhorou um pouco, mesmo eu continuando sem trabalho. E aí, meus pais puderam investir um pouco mais em mim. Então, eu podia estar comprando a roupa que eu quisesse, quantas eu quisesse. Eu podia estar arrumando o meu cabelo na hora que eu quisesse, comprando sapatos novos. Então eu literalmente mudei o meu estilo, mudei as roupas que eu usava, né? Antes, pessoal, eu até entendo o porquê dos garotos não olharem muito pra mim. Eu era magrinha, super magra, e ainda usava calça, né? Nunca tinha vestido um vestido na minha vida. E a primeira vez que eu coloquei um vestido foi um longo, todo comportado, né? Aquele vestido que não demonstra nada. Então os garotos também não se atraíam por isso, né? Logo eles imaginavam que eu era evangélica por estar com aquele vestido muito longo. E aí sim, depois que eu melhorei minha situação financeira, que eu passei a mudar o meu estilo de se vestir, nossa, pessoal, até mesmo foi uma mudança pra mim, sabe? Eu me olhava no espelho
eu vi uma pessoa diferente, eu passei a usar vestidos, o vestido encurtou um pouco, né? Então assim, eu que antes vestia vestidos mais longos, passei a vestir vestidos ali pelo joelho. Enfim, nada vulgar. É claro que eu não estava vulgar, mas vestidos, né? Um pouco que valorizavam mais o meu corpo e me deixavam mais bonita e mais atraente. E tudo isso, pessoal, nossa, mudou de 10 a 0 a forma que as pessoas me tratavam. Então, logo que eu mudei o meu estilo, os garotos começaram a se aproximar. E assim, pessoal, eu cheguei num nível de praticamente todos os caras que eu gostava na minha outra fase e que nunca olharam pra mim, eles vieram até mim. Então assim, é como se aquela pessoa que me rejeitou viesse até mim agora que eu estava bonita, né? Então assim, eu tinha os caras na minha mão, bastava eu querer, porque o cara já tinha interesse, então só bastava eu aceitar. Então, pessoal, nesse período eu rejeitei muitos caras porque eu era tímida. Eu tinha medo, pessoal, literalmente. Pra mim, conversar com um homem era uma coisa muito assim, nunca tinha, né, conversado. Então, sim, se relacionar com homens me dava medo. Me dava medo, eu não sabia como reagir. Então, assim, eu acabava não ficando com os garotos, né? Não se aproximando dos garotos. Mas mesmo assim, pessoal, eu tive esse gostinho de ver aqueles caras que me rejeitaram, me tratando como uma princesa, na minha mão ali, comendo na minha mão. E que só bastava eu estralar os dedos, né? Esse cara queria ali ficar comigo. Então, olha aí o poder da aparência, né? Da mulher bonita. É complicado, né? Só quem viveu sabe.